Mateus capítulo 6, versos 11 a 13. Leiamos a palavra do Senhor que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cujos limites do seu reino não se pode medir, e a sua vontade não se pode frustrar. Nós nos quedamos aos teus pés em adoração, pedindo humildemente que o Senhor nos fale através da última porção da oração ensinada pelo teu Filho amado. Que o Senhor nos instrua, o Senhor nos constranja, o Senhor nos confronte e nos conforte. Que o Senhor nos anime, ó Deus, a te buscar mais em oração. Receba o nosso louvor, desde os séculos, pelos séculos sem fim, desde agora, neste momento, até o dia de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Nós chegamos à segunda parte da oração do Pai Nosso. Na primeira parte da oração, nós nos devotamos a nos concentrar em Deus, no seu nome, reino e vontade. Você pode conferir isso na sua Bíblia olhando para os primeiros versos da oração do Pai Nosso, que estão aí começando no verso de número 9. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe isso. Então, dos versos 9 e 10, o Senhor Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar Deus, seu reino e sua justiça. E mais para frente ele vai dizer isso nessas palavras. Mas num segundo momento, o Senhor não só nos permite, mas nos ensina a nos preocupar conosco e com as coisas mais importantes desta vida. E Jesus, de maneira maravilhosa, todos os estudiosos desse texto se maravilham com o fato de Jesus ter sumariado, resumido a vida humana e suas necessidades em 3 petições, de modo que nada ficou de fora. As 3 maiores necessidades humanas, depois da maior delas suprida, que é Deus, seu nome, reino e vontade, ele fala sobre pão, perdão e proteção. Então nós vamos falar sobre essas 3 coisas que devem estar nas nossas orações. Mas antes de falar sobre o pão, o perdão e a proteção, eu gostaria que os irmãos se atentassem de modo muito especial às petições que dizem respeito a nós. Nós temos sido estimulados dia a dia, seja pelo rádio, e quando eu digo pelo rádio, não é pela rádio secular, e pela televisão igualmente mista, que agora não é mais secular, em que os pastores, seja de que ordem sejam, têm nos estimulado a um egoísmo sem precedentes. As orações dizem respeito a nós, a nossa glória, e de vez em quando a gente pede para Deus que Ele seja forte. Nós invertemos o quadro. Nós usamos a oração mal, porque não usamos para a glória de Deus. A oração é uma bênção que Deus nos deu, e não um poder para dobrá-lo. Tem muitos, e eu falo a pessoas que têm amigos, televisão, que vivem no mundo, que trabalham, os que não trabalham não fazem porque não querem, mas porque não têm encontrado emprego. Eu falo a pessoas que encaram evangélicos de toda sorte, ensinando eles a usar a oração com poder, a usar a oração bem, de modo que possam dobrar a vida, as circunstâncias, que ensinam você a colocar
um dizer, um adesivo no seu carro, ora que melhora, dizendo que, no fundo, Deus fez tudo o que fez para a sua felicidade. Tudo isso é mentira, tudo isso não é bíblico, tudo isso não encontra fundamento nas Escrituras. Mas como eles conseguem sustentar essas loucuras com a Bíblia aberta? Por causa deste motivo, deste aqui, que você está vendo diante de você. Porque muito embora Deus não tenha feito tudo para a sua felicidade, antes para a sua própria glória, Deus não ignora as nossas necessidades. Deus não ignora que nós precisamos de certas coisas mínimas e essenciais para a nossa vida aqui, para que possamos usá-las para o louvor da sua própria glória. Então, Ele não só nos permite, mas nos estimula, ensina, encoraja a, logo depois de termos falado do reino e da vontade de Deus, apresentarmos as nossas preocupações mais básicas, falando das nossas necessidades materiais. Se nós fôssemos usar algumas categorias da teologia para redimensionar esta oração, nós, de maneira muito alegadamente humilde, pretextando humildade, nós iríamos colocar o pão nosso como a última das petições, para dizer que a nossa preocupação com os nossos bens, com a nossa integridade física, não é a coisa principal dessa vida. Mas olha, até nisso nós vemos a bondade do Senhor. Ele sabe que antes de proteção, você precisa estar vivo. E o seu corpo, que é a expressão temporal da sua alma, precisa estar corretamente sustentado. Você precisa ter nem pobreza, nem riqueza, mas o necessário, o suficiente. E nos permite então colocar as nossas necessidades básicas, materiais, em oração. Eu estou abrindo assim o sermão desta noite para que você aprenda como orar. Esse é o objetivo. O que o Senhor quer, não só nos ensinar, mas nos estimular a pensar quando nós oramos por pão, perdão e proteção. E a abordagem que nós temos feito nesta oração, a abordagem que eu tenho escolhido para expor esta porção da palavra de Deus, é o compromisso que cada crente tem de, quando orar, pensar no que está orando e não falar qualquer coisa. Então, depois de termos aprendido muito sobre oração, que nós já sabemos sobre oração, nós já aprendemos que o início, o que abre as portas da oração, é sempre o louvor, é sempre a glorificação, é a preocupação primeira com Deus. Aprendemos que a oração comunitária deve ser feita no plural. Aprendemos que o nome de Deus é mais importante que o nosso, o reino dele mais importante que o nosso, e a vontade dele que é soberana, não a nossa. Nós temos aprendido muito sobre oração. Aprendemos que não se pergunta amém, amém é uma afirmativa, amém é dito pelos outros, eles atentos esperam, acompanhando a sua oração para dizer amém, e Paulo já repetiu isso em 1 Coríntios. Nós temos aprendido como orar, mas também temos aprendido a nos comprometer com o que oramos. Então a ideia na exposição desse texto todo é fazer com que você pare, me permita o termo chulo, de encher linguiça enquanto pensa no que vai orar. De ficar dizendo palavras sem sentido e sem nexo, ou repetindo alguns nomes de Deus que não deveriam ser usados em vão, nem na oração, para dizer ao Senhor o que você realmente quer. Deus está dizendo, seja franco, diga que você precisa de pão, peça perdão, implore por proteção, mas não use a oração para ostentação. Lembre-se que o contexto maior aqui é usar as formas de piedade
para ostentar, para parecer mais do que você realmente é. E nós temos que parar com isso, de dizer ó Pai, ó Senhor, enquanto a gente pensa na próxima frase que vai ser dita. Se você não tem o que dizer, não diga. Qual é o problema? Nós encaramos este problema há 2 semanas atrás. Aos que estavam acompanhando pela internet e aos que estavam presentes à conferência fiel. E o preletor se postou à frente com o seu tradutor e ele disse: vamos orar. E todo mundo fechou os olhos, ele fechou os olhos e nós vamos orar. Ele demorou tanto que quando eu olhei para ver o que estava acontecendo, o Sandro já estava assim. Eu acho que eu aguentei mais tempo de olho fechado que você, brincadeira. A gente fica esperando que ele comece e enquanto ele não acha o que dizer, ele vai ganhando tempo com os atributos de Deus. Não é isso? A gente ganha tempo. O importante é ganhar tempo na oração enquanto a gente pensa no próximo movimento. Enquanto ele não achou as palavras corretas com as quais começar sua oração, ele não começou a orar. E ele não estava nem aí, tinha 2.000 e tantas pessoas lá, e todo mundo já de olho aberto. Agora que ele começou a orar, todo mundo ficou sem graça. Olha, ele estava orando, ele estava se preparando para orar. Quantas vezes nós somos tão levianos, que prontamente nós fechamos os olhos e começamos a falar como se a bênção de falar com o Deus Criador fosse qualquer coisa. Como uma placa de uma igreja no bairro onde eu morava ainda, solteiro com os meus pais, tinha um dizer que ficou famoso. Eu nem sei de que igreja isso seria, e não é da que usa esse bordão, mas estava lá: fala que eu te escuto. E tinha uma orelha enorme vindo das nuvens, e alguém de terno fazendo com a mão assim, como quem diz: eu estou contando um segredo para Deus. Uma orelha maior do que ele. E eu passava por aquela placa ainda e vinda, e aquilo me incomodava. Trivializamos, banalizamos a oração. Ora aí! E foi assim que aconteceu. Uma artista se converteu e foi a um famoso programa que passava antigamente à meia-noite. Depois às 11h30, e hoje chama só programa do nome dele. E todo mundo estupefato com aquela conversão tão repentina, e ela contando como foi o seu nascimento espiritual, cheio de maluquices. O apresentador diz: e você ora? Oro. Você ora em línguas que nem... Oro. Ora aí! E ela, só um minutinho. Ó, fechou o olho e pá, começou a orar em línguas. Precisou nem de unção, foi direto. Irmãos, vocês vão, a partir de agora, aprender a apresentar-se diante de Deus com suas petições. Você pediu por aquilo que concerne a Deus, e agora você vai pedir aquilo que concerne a você. E não sei se vocês repararam, enquanto nós líamos as respostas do catecismo, o caráter frugal. O que é frugalidade? Não é essa desmedida sede das coisas que nós temos hoje. Senhor, manda que eu quero. A abundância, a riqueza. Não. Você percebe uma humildade, um cuidado de não exagerar no pedido. De dizer, olha, eu não merecia o pão. A bem da verdade, eu não merecia a vida, nem aquilo que a sustenta, mas pela sua graça, pelo seu cuidado, pelo seu amor, por todas as virtudes que há no Senhor e não em mim, eu vou me atrever a pedir que a minha manutenção venha do Senhor. Não em abundância, nem em escassez, necessário. Eu vou elevar as minhas vozes, a minha voz, as nossas vozes, quando estivermos orando em conjunto,
porque estamos falando aqui numa oração plural, e rogar a Deus que nos perdoe, não como quem diz o que Deus deve fazer, mas porque eu entendo a necessidade e, confiado na certeza desse perdão, sou até capaz de dizer: Senhor, faça isso assim como nós temos feito. Perdão. E você acha que perdão é um assunto de só menos importância? Perdão é uma coisa comum? Perdão é fim de novela agora? Não. Perdão é algo tão sério que, depois de Jesus ter dito isso na oração, é o único assunto para o qual ele volta depois do amém. Reparou aí no texto? Ele podia falar da glória, do poder, do pão, do diabo que ele enfrentou no deserto, mas ele volta e fala do perdão. E a gente banaliza o perdão. Perdão agora é conclusão de trama e não alívio para a alma. É a expressão natural do ser e não graça que Deus opera no nosso coração e a nosso favor. Então, quando nós nos dirigirmos a Deus e pedirmos por também proteção, nós precisamos fazer isso de modo cuidadoso, comedido, frugal, e não como faziam alguns, até em forma de cântico, desafiando Deus, tentando Deus, coisa que Jesus disse ao diabo que não se devia fazer. Atravessando a rua de olhos fechados, como quem diz: Deus guiará os meus passos. Dirigindo imprudentemente, como dizendo: se for para ser, será. Mas a gente também faz cada uma. A gente também tenta o Senhor de cada forma. Se diante de mim não abrir o mar, eu vou atravessar esse trem andando, vou andar por cima da água, mas o Senhor vai me proteger. Aleluia, glória a Deus. Opa, tome cuidado, tome muito cuidado. O Senhor Jesus está nos dizendo coisas preciosas aqui. Então, quando você for orar essas coisas, tenha a mesma humildade que aqueles homens, durante anos reunidos, durante meses a fio, durante reuniões extenuantes, chegaram à conclusão de que você devia ser mais comedido na hora de se apresentar diante do Senhor. Vamos à primeira dessas petições. Aliás, vamos antes entender a estrutura, porque você pode se perguntar: será que não estamos diante de 4 petições, separando aí a tentação do livra-nos do mal? Não, eu quero que você repare um detalhe aqui nesse texto, mas claro de se ver em grego, a língua em que esse texto foi escrito, mas que pode ser perceptível também em português. O Senhor Jesus começa falando sobre o pão, mas cada uma das petições está ligada por um E. Achou aí? Repare. E perdoa-nos. E não nos deixes cair. E o que é curioso é que essa ligação não existe nas petições anteriores. Se você olhar para a sua Bíblia, não está assim, não está assim. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e faça-se a sua vontade. Não. Em cima, ou logo acima, as petições que dizem respeito a Deus são estanques. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando nós falamos de nós, uma coisa leva a outra. Uma coisa se une à outra. Pão, perdão e proteção estão ligados. E se você reparar nas respostas do catecismo, é perceptível isso lá também. Você não tem direito ao pão, como você não tem direito à proteção, como você devia era ser deixado nas mãos do diabo. Mas Deus não faz isso. Deus não faz, Deus não nos desampara.
Davi chega à seguinte conclusão: ontem fui novo, hoje sou velho, e nunca vi na minha história um justo mendigar o pão. Ele que reconheceu que merecia morrer por causa do seu pecado e foi perdoado. Ele que enfrentou inimigos 1000 e tentações outras, ele chegou à conclusão de que não merecia o básico. Então, quando nós falarmos desses 3 elementos, lembre-se, eles estão intimamente ligados, o que nos leva à conclusão de que se tratam de 3 petições, não de 4, porque não tem o "e" que liga uma petição à outra entre tentação e "mas livra-nos do mal". Reparou aí no texto? Não existe uma divisão. Estamos falando da mesma coisa. E essa é a visão dos nossos símbolos de fé. Falando sobre pão agora, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós vamos falar agora, talvez, de um dos problemas de tradução mais complicados do livro de Mateus e da oração do Senhor. É dificílimo traduzir o que está sendo dito, e muita gente tem dificuldade de entender. Alguns estudiosos chegam a conclusões diferentes a respeito desse texto, mas historicamente nossa fé tem interpretado da mesma forma. E eu, depois de me debruçar sobre esse texto, chego às mesmas conclusões, quais sejam: que o Senhor Jesus não está pedindo, ou não está ensinando-nos a pedir adiantamento do nosso pão. Ele está nos ensinando o contentamento. Ele está nos ensinando a pedir o pão hoje, que diz respeito a hoje. E não está nos ensinando a nos preocupar ou pedir que o Senhor nos dê o pão de sábado na sexta-feira. Que o Senhor nos dê condições de terminar o mês no dia 5. Ele está dizendo, em outras palavras, que basta para cada dia o seu próprio pão. Ele está dizendo: você pede hoje pelo pão de hoje, e amanhã você pede pelo pão de amanhã. Não peça hoje o pão de amanhã. Dá-nos a cada dia o pão, mas dá o pão de hoje, e não amanhã, nem ontem. É um pouquinho complicado da gente entender numa sociedade que força a gente a se preocupar com o futuro, com o amanhã, mais do que com o hoje. Inclusive, nossa cultura tem um ditado que diz que a gente vende o almoço para comprar. A nossa preocupação não é agora. Eu estou com fome agora, tenho almoço, o que eu faço? Vendo para comprar a janta. Está errado. O Senhor espera que nós, em fé, confiemos de tal forma que você coma o almoço esperando que Deus proverá para o jantar. Repare, esse é o modo de Deus trabalhar. Não foi assim que Ele fez no deserto durante 40 anos? E a coisa era tão complicada que funcionava assim: se na quinta-feira você pegasse mais pão do que aguentava comer, chamando carinhosamente de pão o maná, a gente não sabe o que era, na expectativa, vai que amanhã a padaria do céu não entrega na hora o maná. Ou então que está caindo pouco maná, eu estou a fim de amanhã dar uma festa, segurar um pouquinho o maná. Se isso acontecesse na segunda, na terça, na quinta, a Escritura diz que no dia seguinte o maná havia apodrecido. Era impossível. Imagine, agora pense você, que Deus fez isso não só com o povo no deserto, mas com Elias na caverna. Pense você. Vamos sair agora e andar, sabe-se lá para onde, confiando que Deus indicará o caminho para o pastor e para o conselho, para uma terra que mana leite e mel, e não somente água mineral. E qual é a garantia de que nós vamos ser sustentados? Hoje é domingo, está à noite, amanhã cedo, onde a gente sentar,
seja na praça, seja na rua, Deus vai fazer depositar, não sei como, um pão ali do seu lado. Quantos topariam essa jornada? 40 anos assim. Será que amanhã vem? Hoje veio. Será que amanhã vem? Agora, o que era curioso, que na sexta-feira não só se podia, como era exigido que se guardasse o maná. Sábado não vinha pão. Era o dia do descanso para Israel e para a padaria celeste. Era o único dia em que o maná não apodrecia. Pensem na primeira semana, meus irmãos. Eu fiquei meditando sobre isso, eu fiquei perdido no deserto. É a primeira semana. Moisés está dizendo, amanhã tem pão, aí você acorda pão. Amanhã tem pão, você acorda pão. Você já está lá, não sei se amanhã vem. Moisés não falou nada hoje. Veio. E o povo foi guardando. Vamos segurar, né? Garantir o futuro. O pão apodrece. E agora? Cara, não tem agora. Deus dá o pão a cada dia. No sábado não veio o pão. No sábado não veio, falhou. Ele mandou segurar. Todo mundo obedeceu. Qual a garantia de que no domingo haveria pão? Pense em você, sua família, você que é chefe de família, você que é pai. Pensa em você que é mãe, seus filhos. Mas pensa de verdade, porque enquanto eu pensei nisso, eu falei, oh Deus, pão nosso de cada dia, o pão diário, dá hoje o necessário para hoje. Nós não temos sido ensinados a pensar de maneira tão humilde com respeito às nossas providências materiais. O nosso dinheiro acaba antes do fim do mês, a gente faz o quê? Se desespera. Como se Deus não fosse providenciar. E Deus é tão bom que até o enfiar-se numa caverna e desejar a morte por fome e sede não acontece se Deus não quiser. Mas tem mais. Tem mais do que isso. Explicado o texto, eu tenho dito que há um compromisso implícito em orar a oração do Senhor. Então o camarada que vai orar, seja um homem ou uma mulher, seja um servo ou uma serva do Senhor, a pessoa, o cristão, que vai se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, providencia hoje o pão de hoje e amanhã o de amanhã. Como faziam os trabalhadores na época de Jesus, que muitos deles eram contratados pelo dia, não pela semana. Eles não sabiam como ia ser. Eles recebiam hoje o suficiente para comprar comida para hoje. Eles viviam nesta expectativa. Já entendi. É fruto da época. Mudou. Hoje a gente não recebe por dia, a gente recebe por mês. Então tem que mudar a oração. Pão mensal dá-nos este mês. Não. Não é isso mesmo. Porque você não vai trabalhar uma vez por mês. Você vai trabalhar todos os dias. Deus providencia todos os dias. Então não é só um compromisso com a humildade no pedir, mas o compromisso em arregaçar as mangas e trabalhar. Quem pede pão tem que trabalhar por ele. Você pensa que o povo no deserto fazia o quê? Ficava na rede, na sombra, esperando o pão cair? Não. Diga ao povo que marche. O trabalho deles era andar. Talvez o seu trabalho não seja tão simples como sair andando no deserto. Eu digo simples de maneira um tanto quanto irônica. Vá andar no deserto e você vê quão simples é. Mas talvez o seu trabalho exija mais. Mas uma coisa é certa: preguiça, falta de interesse no trabalho, falta de garra para buscar o pão, é absolutamente proibido nesta petição. Deus não atende a oração do preguiçoso. Pelo contrário, Ele vai colocar um fardo pesado nas costas do desinteressado. De modo tão irônico, como diz Eclesiastes, que o
pão trabalhado pelo ímpio vai para a mesa do justo. Curioso, eu esperava nessa hora um glória a Deus. Mas soa meio estranho, né? Deus vai fazer o ímpio trabalhar e o pão dele vai vir para a minha mesa? Sim, Senhor! Porque Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E não para o bem só dos homens, mas do povo dele. E quantas vezes Deus fez com que as riquezas dos povos ao redor de Israel fossem parar nos pratos do povo de Deus? Não tenha vergonha disso. Tenha vergonha de não sair para procurar um emprego. Tenha vergonha de não trabalhar com garra. Tenha vergonha de não se interessar pelos negócios do seu patrão. Tenha vergonha de ser preguiçoso. Mas não tenha vergonha de pedir: Senhor, dá o pão. Porque quem pede e trabalha, sabe. Quem pede e trabalha, sabe que recebe não porque trabalhou, nem porque mereceu, mas porque Deus deu. Se você acha que trabalhar é a garantia do seu pão, e você pode exigir de quem for, até de Deus, os direitos de pão que você tem por ter trabalhado, você não tem direito de orar: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque você conquistou o seu pão. Ele é seu por direito. Agora não faz nenhum sentido você pedir que Deus dê. Dá-nos. A petição está aqui. Dá, Senhor. Dá através do meu trabalho. Mas dá. Vem de ti, Senhor. A arrogância do homem é tão grande, que nós temos merecido o pão e não pedido, implorado por ele. Nós oramos aqui agradecendo a Deus pelo livramento. Logo eu vou falar sobre o livramento. Mas como eu estou trabalhando a questão do mérito, me permita adiantar o ponto. E alguns tiveram a notícia, porque não foi por mim publicada, nos comentários da rede social, uma das pessoas disse: graças a Deus que o seu filho mereceu o livramento. Curiosamente, a única coisa que eu conseguia pensar enquanto estava na marginal, depois de ser deixado pelos marginais, era: eu fui livrado. E sem merecimento. Eu não fiz nada para merecer. Pelo contrário, fiz muito para merecer, foi tomar uns tiros. Folgado, eu que estava sendo assaltado, mas tomava a carteira da mão dos ladrões daqui. Não, o cartão fica comigo. De onde saem essas loucuras? A insensatez de alguém que, mesmo que não queira, acaba reagindo. Como Deus faz isso? Eu não fiz tudo certinho. Deus me livrou apesar de mim. Não, eu não mereci ser livre, eu não mereci ter pão. Aliás, tentaram levar uma boa parte do meu pão. Eu estava lá: Senhor, isso é que é ser preparado para pregar. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque de sexta eles levaram. Falou: Senhor, sábado providencia o pão. Deus providenciou, claro. Mas mesmo que ele não o tivesse feito da maneira como fez, eu sabia que Deus estava me preparando. Pensei sobre muitas coisas enquanto voltava, e uma delas foi: alguém que vai pregar sobre o pão, ter o seu pão roubado, está sendo testado, está sendo provado para subir ao púlpito e dizer: vocês vão ter que aprender a confiar. É fácil para o senhor com dinheiro no banco. Pois é, não é mais o meu caso. Então, se eu estou dizendo isso a vocês, eu falo numa condição pior do que a de vocês. Ou tão ruim quanto, mas não melhor. Então, aqui fala um pecador dependente para outros pecadores dependentes. Vamos trabalhar com garra, mas nunca vamos atribuir ao trabalho o pão. O pão vem de Deus.
assim como o perdão. Olha lá. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Curiosamente, Jesus não chama de pecados, mas de dívida. E olha só, a dívida, ela tem um caráter social na nossa ira. Deixa eu explicar. Quando alguém peca contra nós, nós temos uma sensação de que alguma injustiça foi cometida contra nós. E isso deixa a gente irado. Porque ira é isso, é a sensação de que algo que foi cometido contra nós merece uma paga, uma retribuição. Ele se tornou devedor e eu vou pagar de volta. Não é isso que a gente pensa? Que dava uma raiva quando meus pais compravam, assim, a raiva não é porque meus pais compravam um sapato, um tênis novo para mim, mas dava uma raiva quando eu precisava comprar um sapato novo, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu ia voltar com um sapato todo pisado. Sapato novo, Jonatas, pisava no meu pé. Por que eu não posso ter um sapato novo? Por que o meu sapato novo tem que ficar com cara de velho? Aí eu pensava, pelo menos ele está novo por dentro. Mas a vontade que eu tinha, quando alguém pisava no meu pé, não era de pisar no pé dele de volta, era de pisar na garganta dele. Não é assim que a gente fica quando alguém faz uma maldade contra nós, quando você é demitido sem justa causa, quando você é humilhado no seu trabalho sem motivo aparente, quando as pessoas falham contigo, prometem e não vão, diz que pode contar com ela e ela some. Quando seus amigos não estão por perto, quando não há ajuda, a vontade que dá é de pagar de volta. O pecado tem essa característica de dívida. E o que é curioso, porque é uma dívida que ninguém pode pagar. Se somos insaciáveis, não é pela vontade, pelo reino, pelo nome de Deus, mas é por justiça. E enquanto a gente não vir sangue, a gente não fica satisfeito. Por isso, e nós pensamos assim por causa de Deus, e por isso Ele enviou o seu próprio Filho, porque Deus é igualzinho. Na verdade, nós somos o espelho de Deus, nós somos assim, nós pensamos assim, porque somos imagem de Deus. Enquanto Deus não viu o sangue, Ele não ficou satisfeito. E quando Cristo derramou o seu sangue, e ficou por 3 dias na tumba fria, finalmente nós ouvimos o que há séculos nós esperávamos ouvir. Que vez após vez o sacerdote ia ao templo para oferecer sacrifícios de sangue. E eles não ouviam o que finalmente foi ouvido na cruz. Deus dizer: estou satisfeito com Cristo. E a prova foi: filho, pode sair do castigo. Eu estou satisfeito. Ressuscita. Então, quando nós olhamos para o perdão que Deus nos dá, para uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, e ele vai falar disso mais para frente de novo, quase todos os temas do Sermão do Monte vão se ver repetidos mais à frente, quando ele fala sobre o credor incompassivo, que foi perdoado de uma dívida maior, mas não quis perdoar uma dívida menor. Bom, deixa chegar até essa história para vocês verem o desfecho triste daquele que não tem compromisso com perdoar o seu próximo. Guardar rancor, abrigar raiz de amargura no coração, não perdoar, eu não esqueço. Isso é pecado e grave, porque você foi perdoado de dívida infinitamente maior. E compromissar-se com esta oração é dizer: sim, Senhor, eu peço perdão para mim, assim como eu perdoo a quem me deve. Calma, não é uma base de mérito. Senhor, eu vou perdoar aqui, então o Senhor me perdoa, hein? Fica olhando eu perdoar aqui para o Senhor aprender como é que é.
Não é isso. Ele não diz, repare no texto, o texto não diz, perdoa as nossas dívidas, porque perdoamos os nossos devedores. Ele diz, assim como o Filho de Deus, que ora a oração para o seu Deus e Pai, vai aprender a perdoar como o seu Pai. Então ele pede perdão, porque ele quer conceder perdão, e ele vai fazê-lo na medida que recebeu. Credor incompassivo, você recebeu o perdão, agora vai e perdoe. Mas quando você não perdoa, seja quem for, pelo que for, você está dizendo, sem palavras, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua glória, a sua justiça, o seu egoísmo, a sua falta de vergonha. Você está falando através de atos que a ofensa que cometeram contra você é maior do que a ofensa que você cometeu contra Deus. Que o perdão que você recebeu em Deus não é suficiente, não ultrapassa os limites, de modo que eu possa usar o saldo para perdoar o meu próximo. Você está dizendo, como disse um descendente de Caim, se por Caim 7, por mim 70 vezes 7. Eu sou muito pior do que o pior. Você está dizendo ao contrário disso. Você está dizendo, Deus é bom, mas eu sou muito melhor. Deus me perdoou, bom para ele. Eu não vou te perdoar, ruim para você. E Jesus, muito sagazmente, inverte a questão, colocando elas na ordem certa. Ou seja, a ordem é perdão de Deus por nós, nosso perdão ao próximo. Mas ele mexe conosco quando ele diz, aprenda a pedir por perdão, assim como você tem perdoado. Senhor, isso significa que eu vou ter que começar a perdoar as pessoas. Significa que eu vou ter que falar com pessoas que eu quero ver longe, para não dizer outra coisa. Isso significa que eu vou ter que engolir sapo. Uma vez eu fui dar essa ilustração sobre perdoar é a arte de engolir sapos. Graças a Deus eu fui bem corrigido. Não é. A gente acha que perdoar é a arte de engolir sapo. Se fosse, seria fácil. Sapelizinho, escorregadio, engole. Não. Perdoar é a arte de engolir um gato vivo que não quer ser engolido. E você vai tentando engolir o gato, vai segurando nas paredes e vai arranhando e você vai se machucando. Perdoar é isso. Perdoar é engolir o próprio orgulho. Perdoar é engolir a própria glória e dizer, eu fiz pior com Deus. Você pecou contra mim? Eu fiz pior com Deus. E quando a gente olha José perdoando os seus irmãos, nós vemos um homem consciente disso. Alguém que tanto tempo antes já podia orar a oração do Pai Nosso. Acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, vocês fizeram a maldade sem limites comigo, mas ainda não passaram o meu pecado contra Deus. Porque não interessa o quanto qualquer pessoa possa fazer de mal para você, nunca será a mesma coisa do que pecar contra alguém santo, puro, glorioso. Quando vocês pecam contra mim, quando eu peco contra vocês, são pecadores trocando tapas. Mas quando eu peco contra Deus, é um pecador tentando dar um tapa num Deus santo. Isso é grave. E se Deus foi capaz de te perdoar em Cristo, por que você não tem compromisso com um perdão diário? Por que você não tem compromisso com perdoar o seu cônjuge,
seus pais, seus filhos e seus irmãos. Olha ao redor, todos aqui foram perdoados. Ninguém tem o direito de não perdoar. E se você não anda perdoando, você está abusando do perdão de Deus. Porque você teve perdão, mas não está concedendo. Então a pessoa que vai orar isso aqui precisa se comprometer em perdoar. E se comprometer em dizer, está pago na cruz. De se comprometer e dizer, eu tenho que te perdoar, porque eu já sou perdoado. E não, eu vou te perdoar para ser perdoado. Porque eu perdoo como expressão do perdão de Deus para mim. O que nos leva ao não merecimento da proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é novamente curioso é que parece que certos evangélicos não leem o Pai Nosso. A gente aprende a orar, qualquer crente que se preze sabe orar o Pai Nosso. Até os recém-convertidos. Parece que esse povo não está lendo isso aqui não, sabe por quê? Porque eles andam determinando que Deus não deixe que coisas ruins aconteçam na vida deles. Aliás, se você caiu em tentação, se você foi provado pelo mal, é falta de fé. Deus não te ama. Está fora dos planos de Deus. Porque o crente anda em vitória. Sim. Mas a própria ideia de vitória carrega uma ideia de luta. Não há vitória sem luta, sem guerra. Mas olhe para o texto e repare que Jesus não pede, ou não nos ensina a pedir, melhor dizendo, para que Deus nos evite a tentação. O texto não diz, orem assim, Senhor, não manda tentação. Não nos deixe ser tentados. Não. Ele diz, peçam para que vocês não caiam, não sucumbam quando acontecer a tentação. Isso significa que na própria oração você presume, você prevê que vai acontecer tentação, que vai acontecer o mal. Imagino que deve ter um monte de gente se perguntando, é pastor sendo sequestrado? Pastor não é muito santo não, pastor aí não está orando. Cadê o livra-nos do mal? Crente ser sequestrado, assaltado até vai, que o povo é meio impuro mesmo, mas pastor é um ungido, é um santo. Pastor que é assaltado está com a espiritualidade meio baixa. Não. Eu realmente acredito que o que aconteceu foi livramento do mal. Foi Deus fazendo exatamente o que Ele prometeu fazer aqui. Mal e tentação. A Escritura já nos adianta também em outro lugar, através do apóstolo Paulo, que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas Deus nunca prometeu que você jamais seria tentado. Ele disse, você vai ser. Ele foi. Então, se o Cristo não teve um lugar onde reclinar a cabeça, por que você quer um travesseiro dourado para deitar-se? Se Cristo foi tentado, e Lucas diz, em todas as coisas, em muitas coisas, você quer passar pela tentação em vitória. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi moleza, fichinha? Satanás aparece, o diabo aparece e diz, olha essa pedra, tem uma carinha de pão, né? Rapaz, se eu fosse filho de Deus, como você, essa fome aí, uma carinha de pão, né? Pede, fala para Deus transformar. E com muito menos a gente já fica mexido. Ele não prometeu que nós não seríamos tentados, mas Ele falou, peça para que você não caia e eu te livrarei. Peça proteção que eu vou dar. Peça força na prova, mas não peça para ser privado da prova.
porque é nessas horas que a gente vê aonde a nossa fé habita. Um professor meu me ensinou uma grande lição quando deu um testemunho na sala. Ele contava que naquele final de semana ele nos tinha precedido aqueles dias de aula um feriado, e como é costume, ele tinha viajado. E na volta, o carro dele perdeu o controle. Por causa de um acidente, o carro dele se desgovernou. E ele teve a triste oportunidade de, quando o carro rodava, ver quem estava vindo atrás dele. E o tamanho da carreta, que começou a sambar procurando desviar do carro, que não sabia para onde ia, rodando na pista. E ele disse, professor que todo mundo respeitava, todo mundo tinha ele como durão, professor, aquele camarada lá deve orar 5 horas por dia, não deve vacilar na fé. E ele disse, naquela hora eu só sabia pensar assim, agora que eu vou ver se tudo que eu prego é verdade. Aquilo foi uma lição. Foi uma lição. Um homem crente, forte, conhecia tanto de escritura, chegou com uma humildade quase infantil. E será? Agora eu vou descobrir. O senhor não tinha certeza, não? Está aqui dando aula, entregando exegese para o senhor. É nessas horas que a gente vê, na hora que a gente é provado, na hora que o calo aperta, na hora que a tentação vem, que a gente vê de quantas fibras é feita a nossa fé. Então não peça a Deus para te livrar dessas oportunidades maravilhosas de ver até onde você é capaz de ir com Cristo. Ele não vai te desamparar. Eu vou cair, não tem como evitar. A gente não aprende só com os exemplos bons, mas também com os ruins. Quando um outro caso nos foi dito para estudar em sala, e eu me lembro desse caso, quando a liderança acabou não encontrando motivos para disciplinar um homem que caiu em adultério, porque na visita que ele fazia àquela viúva, ela retornou dos seus aposentos íntimos nua. E se lançou aos braços do seu visitador. E aí você sabe como é que é, né? Sabe o que um conselho que não disciplina um homem desse acabou de dizer? Rapaz, fizeste bem, porque se fôssemos nós, faríamos igual. Ou seja, essa é uma tentação que homem nenhum aguenta. Verdade? É verdade? José desmente o caso. José desmente o caso, porque exatamente o que aconteceu com este homem no século 20 aconteceu com José milênios atrás. Quando uma mulher nua, num lugar vazio, deserto, na casa dela, não tem ninguém aqui, ninguém vai ficar sabendo, meu marido está viajando, os empregados estão ocupados, vem. E José disse, eu jamais faria tal coisa com o meu Deus. A tentação não vem para que a gente caia, a tentação vem para que a gente vença. A tentação vem para que a gente saia vitorioso. E o que Deus nos ensina aqui é para que você peça por vitória na dor, e não que Deus evite a dor. O que você pede em oração é para que haja livramento e não, desculpe o termo, evitamento. Evita o mal. Não, livra. O mal vai vir. A água vai bater, a tempestade vai subir, vai tentar derrubar a casa. Senhor, nesse dia mal, dá força. É como Paulo termina a epístola aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E quando nós estudávamos isto no grego, eu me lembro que o professor disse que a figura ali não é uma figura de foi fácil, foi moleza, no poder da glória de Deus, não. A cena era outra. A cena era de um campo de batalha onde havia havido uma guerra tremenda, sangue para todo lado, destruição para todo lado.
Mas o crente que estava com a armadura de Deus, ainda que ferido, ainda que cansado, escalava a montanha com a sua espada e conseguia se pôr de pé e dizer: sobrevivi, venci. Pode ser difícil, mas nunca será impossível. Dá força, Senhor. Então, com isso, você está se comprometendo a não se colocar em situações de risco, a não buscar que Deus lhe proteja tentando o Senhor, que foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Pula para ver se os anjos te pegam. Peraí, se colocar em situações de risco para Deus nos livrar é pecado, Deus não vai proteger. Eu vou provar minha fé para você, vou fechar os olhos, vou atravessar essa avenida e Deus vai me proteger. Meu amigo, você vai abrir o olho no céu. Deus está comigo, pode até estar, e se estiver, se acorda no céu, porque se não estiver, é bom que você não abra mais os olhos. Não se ponha em situações de risco, não tente a Deus, não fique a sós com sua namorada, não vá visitar pessoas que estejam sozinhas, não frequente lugares que estimulem o pecado, evite passar perto do lugar, da banca, da região que te conduz aos mesmos pensamentos pecaminosos, evite situações de risco, porque quem não quer cair na tentação não procura a tentação. Quem não quer cair, sucumbir diante do mal, não anda com o mal do lado. Evita, foge. A gente anda fazendo tudo ao contrário. Já ouvimos isso de um outro pastor que veio aqui. A gente ouviu que a gente deve resistir ao diabo e fugir do mal. A gente anda fugindo do diabo e tentando resistir ao mal. Não, meu amigo, é tentação, é mal. Como diria o profeta, dá linha, corre. Não foi o que José fez? Vem, querido, estou fora, estou correndo. Se quiser, você vai ter que me buscar. E é assim que concluiu-se a profissão de fé que me chamou muita atenção. Ou uma delas que me chamou muita atenção, ainda não era pastor. Uma moça se candidatou à pública profissão de fé e foi reprovado. E o pastor da igreja me contava esse caso, de que eles perguntaram: você é pecadora? Ela disse: não. Você sofre com a tentação? Não. Aí eles: não dá para você passar, o princípio do cristianismo é reconhecer o seu pecado, se arrepender. Meses depois, ela se apresentou de novo ao conselho, já devidamente trabalhada e transformada pelo Espírito. E aí a primeira pergunta foi a mesma: você é pecadora? Sou. Você era pecadora antes de se converter? Sim. E depois que você se converteu, você deixou de ser pecadora? Não. E qual é a diferença? Você era pecadora antes de se converter? É pecadora agora depois de convertida? Qual é a diferença? Perguntou um dos presbíteros. E ela disse: a diferença é que antes eu corria atrás do pecado. Hoje, o pecado tem que correr atrás de mim. Às vezes ele alcança, mas eu não fico correndo atrás dele. Ela foi recebida na igreja. Orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, é dizer: Senhor, eu vou tentar correr, mas se a tentação me alcançar, não deixa eu cair, mesmo que eu tropece. Livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando se diz isso, parece que nós estamos fazendo um retrospecto da oração toda. Lá no começo falamos do reino. Para dar pão, dar perdão e dar proteção, Deus precisa ter poder, para que no final tudo redunde para a glória dele. Mas quando você termina dizendo isso, você termina em humildade, reconhecendo que o reino é teu. Se eu tenho pão, se eu tenho perdão ou proteção, o poder é teu. E se eu posso orar: Pai nosso, pão nosso, perdão nosso, é para a tua glória para sempre. Então terminar com
pois teu é o reino, o poder e a glória, é mais do que apropriado, porque sempre foi e sempre será de Deus, por isso para sempre. O reino sempre foi, não virou reino de Deus depois que Cristo veio, o reino sempre foi dele. Provérbios já dizia que o coração do rei está nas mãos do Senhor como ribeiros de água, ele o inclina de um lado para o outro. Eu mando no rei. Quando a Escritura mais para frente vai ler a história do Egito, ela diz: Deus endureceu o coração de Faraó. Deus manda, Deus sempre mandou. Deus amoleceu o coração de outros, revelou-se em sonho a uns para livrar os seus servos. Deus sempre teve todos os reinos, sempre, pois dele sempre foi o reino. E o que dizer do poder de Deus? Abriu o mar vermelho, que poder! Deu pão do céu, que poder! Mas o poder de Deus era visto nas pequenas coisas. 40 anos sem arrebentar uma sandália. Eu queria ter uma sandália dessa, ou eu queria ter um Deus desse. Não tem tênis hoje, sapato hoje que dure 4 anos, que dirá 40. Sandalinha feita manualmente, que não tinha fábrica de sapato. 40 anos sem arrebentar. Teve poder na sandália, teve poder nas cordonizes, teve poder na água amarga, teve poder com as serpentes, teve poder 40 anos com a nuvem em cima, coluna de fogo à noite, teve poder na entrada da Terra Santa, teve poder na preservação, teve poder na encarnação, teve poder na cruz, teve poder na ressurreição, teve poder no dobrar do seu coração duro, pois sempre houve o poder de Deus, nunca foi nosso. Para depois terminarmos com o óbvio. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o homem? Qual é o seu fim? Qual é o objetivo da sua existência? A glória de Deus. Então a gente volta no fim da nossa oração para dar louvores, para glorificar a Deus, por reconhecer que qualquer coisa que venha da nossa oração vem para que o reino de Deus cresça, para que o poder de Deus se manifeste e a glória dele seja vista. Então, se nós vamos orar por pão, perdão e proteção, o façamos com os compromissos e os termos de Jesus. Não só para termos as nossas orações atendidas, mas para que o reino, o poder e a glória sejam vistos hoje e sempre. Amém.